está acontecendo. Vamos colocar antes do Itair Machado aqui, só uma foto. Bota a foto na tela aí. Ô Vinícius Gigoletti, até para você explicar aí pro Itair. A foto, por favor. Tá aí, ó. Arrascaeta de bonezinho, blusa branca. De fato, tem ali um cidadão de camiseta preta, é o Daniel Fonseca? Eu não reconheço. Não dá pra ele. Mas tá colocando as malas no carro que o Arrascaeta vai dirigir. Ou eu tô enganado? Quem tá entrando no motorista ali, Paulo Lima? É o Arrascaeta. É o Arrascaeta. Bom, a mala tá indo pro carro que o Arrascaeta vai dirigir. Eu não tenho prova se o carro é do Arrascaeta, eu não tenho prova se a mala é do Arrascaeta, mas o Arrascaeta, eu levo a entender. Ou ele pode estar levando o seu representante para o aeroporto. Tudo bem. Calheiros. Tá bom. Então vai lá, explica pra gente aí, Nicolete. Tem mil Pergunte ao Itair Machado, por favor. Pois é, tá aqui para esclarecer todas essas questões. Eu pedi para chamar o Itair aqui, ele gentilmente nos atendeu, estava ali, né, acompanhando o programa também. Obrigado pela audiência, Itair. E vamos esclarecer toda essa situação com a Arrascaeta. Como é que hoje, né? Como é que mudou de ontem para hoje, né? Porque o Arrascaeta a gente viu ali ele saindo do hotel, pode ser o hotel do empresário. Que medida você acha que ele vai tomar depois dessa nota que ele soltou nas redes sociais? Obrigado, boa noite. Não, eu que agradeço. Na verdade, na reunião que nós tivemos, o procurador falou que ia judicializar a questão. Mas o que acontece de verdade mesmo é que o procurador, se vocês clicarem na nota, vocês vão ver as matérias que tem sobre o procurador. Os outros jogadores todos deixaram ele, o próprio Latorre, que ele trouxe para cá, um jogador que na época não valeria aí 300 mil euros, ele vendeu para o Cruzeiro por 4 milhões de euros, mas embutido, casado com a venda do Arrascaeta, ele abandonou o atleta. Então o que acontece com ele é que ele quebrou, ele só tem o Arrascaeta, está endividado lá no país dele, inclusive chegou para nós a informação hoje que ele está sendo despejado de uma casa que ele tem lá. Então, assim, ele está fazendo de tudo para acontecer a venda, porque o Clube Defensa detém 50% que é desse Daniel Fonseca. O clube é um laranja do Daniel Fonseca. E ele deixou claro para mim que ele estaria perdendo 7 milhões de euros na negociação. Então ele está desesperado. Então ele criou toda essa situação, ele fez o Arrascaeta colocar essa nota aí, alegando que se sentiu intimidado pela nossa diretoria. Não houve nada disso? Eu vou falar para você a verdade, cara, que eu sempre brinco aqui que eu gosto de falar a verdade. A primeira reunião, só eu e o procurador e os demais diretores nossos, como ele ameaçou o Cruzeiro, falou de justiça, falou que o Cruzeiro deve e não paga, que não sei o quê, porque realmente deve sim o Defensa, já tem uns 3 anos, se não me engano, 2 anos. Então isso aí realmente ele ficou nervoso e nós ficamos. Quando se falou do Arrascaeta, de melhorar o salário do Arrascaeta, o Arrascaeta continuar no Cruzeiro, eu propus isso e pedi para ele chamar o Arrascaeta. Quando ele chamou o Arrascaeta para falar do salário do Arrascaeta, ele não deixou falar do salário do Arrascaeta. Ele voltou a falar dos 7 milhões, de 8 milhões que ele está perdendo. E eu falei para ele que a gente não faria o negócio, desde que fosse um valor melhor para o Cruzeiro, que ele estaria ganhando mais do que o Cruzeiro na negociação. Ele apelou, pegou o Arrascaeta pelo braço e foi embora. E ele, quando foi embora, me insultou, eu continuei sentado, falei para ele, passar bem. Isso aqui na Toca a gente brinca com o Digian no mente. Você pode perguntar ao Marcelo Digian, ele vai te falar. A hora que foi embora, o Digian falou, o que aconteceu? Que vocês tomou calmante? O cara falou isso tudo com você ficou calado? Eu falei, eu não vou brigar na frente do jogador. Então não houve nada, ele está fazendo isso para usar a Justiça do Trabalho, mas o Cruzeiro deu essa nota aí, já mostrando para a Justiça do Trabalho que nós brasileiros, a nossa lei não pode ser refém de um bandido que está dominando a mente do jogador. E o que eu quero passar para a nossa torcida, que o nosso jogador está sendo refém de um bandido que domina a mente do jogador. O cara é bandido. Vocês podiam dar Fox aí e ligar para o Soares. Tenta fazer, ia dar uma boa matéria. Pergunta para o Soares quem é esse sujeito, o centroavante. Pergunta para ele quem é esse sujeito, eles vão saber. E a novidade maior que tem nisso tudo é que o Flamengo me ligou. O Marcos Braz, como eu disse, ontem. Ligou hoje também. A gente tem um bom relacionamento, ele me ligou, ele me contou que isso aí iniciou na gestão anterior, que o diretor que foi, né, o Bruno, ele foi lá no Uruguai, a mando da gestão anterior do Flamengo, realmente fizeram a proposta e que agora ele quer consertar e se há possibilidade de sentar comigo, com o Cruzeiro. Eu falei, claro que há.
O Cruzeiro vende, de menos o Dedé, o Cruzeiro vende qualquer jogador. Então, assim, ele tá para marcar da gente conversar, mas eu avisei, o Cruzeiro só conversa depois que o jogador apresentar aqui na toca. O Cruzeiro não pode negociar sob pressão, o Cruzeiro não pode ser refém. E nós, brasileiros, agora eu falo vocês da imprensa também, eu ouvi um de vocês aí falando que está mal explicada essa história do Arrascaeta, falar que foi... Não existe isso. Eu não sou burro, eu vou pressionar um dos melhores jogadores meu? Jamais, é o contrário, eu chamei ele para dar aumento. Coisa que eu já ia dar, porque pelo que ele desenvolveu esse ano, ele merecia o aumento. E aqui no Cruzeiro a gente gosta de pagar por produção. Se você ganha muito, mas produziu muito, você tem que ganhar mais. Que é o mercado para o jogador estar satisfeito e você ganhar títulos. Então o que acontece é que nós temos que nos unir. E o próprio Flamengo, eu falei isso pro Marcos Braz. Falei, você está ajudando um bandido. O mesmo dia que ele está fazendo com o Cruzeiro, ele pode fazer amanhã depois aí no Flamengo. Se a China, um outro clube quiser levar o Arrascaeta. Então nós não podemos participar disso. E vocês da imprensa têm que ajudar a gente. Porque eu acredito na Justiça do Trabalho, por exemplo. Eles tentaram cravar isso aí, só que ele está esquecendo que a Justiça do Trabalho vai pedir prova. Que prova que ele tem? A palavra de um bandido? Agora, Itaí, você negocia, tem um valor que você tem em mente ou é só pela multa integral? Não, eu, no momento algum, vi você falando aqui, eu não falei que o Arrascaeta é pela multa, eu falei o Dedé. Eu até ainda respondi. Gostaria de falar o mesmo do Arrascaeta, ser inegociável, inclusive. Veio informação ontem, através da assessoria, que negociaria pela multa integral. Não, mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte, eu ainda disse ontem, por se tratar dele ter um procurador que domina a mente dele e que o cara é bandido, o Cruzeiro flexibiliza o valor, mas não tão baixo. O Cruzeiro não quer também que o jogador fique aqui obrigado, mas não da maneira que ele fez, não se representando, querendo fazer as coisas na marra, porque senão abre a porteira. Todo mundo depois vai fazer a mesma coisa. Então é muito importante vocês da imprensa estar atinados a esse fato. Vamos esquecer, todo mundo tem aquela vontade de quer que o jogador vai para o Flamengo, uma ala quer que fica no Cruzeiro, mas nós temos que lembrar, estamos tratando de justiça e de uma entidade, de uma instituição igual o Cruzeiro. Nós não podemos ficar refém de um bandido. Maravilha, Itaí. Posso botar a escuta aqui, o pessoal quer fazer pergunta para você, ó? Opa! Vou colocar aqui, a gente vai dando um jeito, pode colocar esse desse lado aí. Aí, maravilha. Tá aí. O Itaí tá ouvindo? Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem, Itaí? Tudo bem, Itaí? Peraí. Agora não tá ouvindo, não. Segura aí que não tá ouvindo. Então vai, ajusta o retorno aí do Itaí Machado. A gente vai ajeitando aqui. Tá legal. Ao vivo, aí. Agora pode falar, que vai ouvir. Tá legal. Tá ouvindo aí o Itaí Machado. Itaí, primeiro, obrigado pela atenção aqui com o Fox Sports, por nos atender aqui no Expediente Futebol. É o Luciano Calheiros falando. E eu já quero te perguntar uma situação que você falou agora há pouco aí. Sobre acusações do empresário de estar sendo intimidado por torcedores do Cruzeiro, por pessoas de dentro do Cruzeiro. Mas, na verdade, foi uma nota publicada pelo jogador. O Arrascaeta é quem está dizendo isso, Itaí. Não, eu não falei que foi o procurador que publicou, não. Eu falei o jogador publicou para usar isso e ir na Justiça do Trabalho. Ele contou uma mentira para usar e ir para a Justiça do Trabalho, usando que está sendo intimidado, ameaçado, para a Justiça do Trabalho liberá-lo. Agora, a pergunta que eu faço é objetiva, Itaí. Você vê clima ainda para o Arrascaeta, diante de todo esse episódio, cumprir o contrato dele no Cruzeiro? Eu vejo clima e obrigação dele cumprir. Porque nós estamos pagando, estamos tudo em dia. E a segunda parte é o seguinte, é que eu falei, o jogador está sendo vítima. Então, quando o jogador está sendo vítima, inclusive eu tenho a informação que ele já está acordando sobre isso. Ele está enxergando que ele está sendo vítima, que ele está vivendo uma mentira, uma ilusão, e que ele tem que lembrar que o Cruzeiro não é o Defenso. Ele não joga mais no Defenso, ele joga no Cruzeiro. Nós temos departamento jurídico, a nossa Justiça do Trabalho vai saber analisar o caso. Então, o que eu pedi, compreensão suas da imprensa, e parece que vocês aí não entenderam, é que o jogador postou uma mentira para usar a mentira para ir para a Justiça do Trabalho. Ponto. E o empresário também soltou uma nota. Então, são duas notas.
Pascoal, fala aí. Depois Paulo Lima pela ordem ali que pediu a palavra. Oi, Itaí, boa tarde. É o Paulo Lima, amigo. Muito obrigado mais uma vez. O Calheiros tem toda a razão. Agradecer a você, o Nicolete aí. É sempre bom ter a presença do diretor de futebol ao vivo. Mas é só ressaltar, Itaí, que em nenhum momento, como você falou, que nós aqui não entendemos, não. Nós entendemos o que a nota diz. A nota diz, através do senhor Arrascaeta, seu atleta profissional, que ele foi intimidado. Isso é o que a nota diz. Agora, em relação à expressão que o senhor usou, em relação a bandido, o senhor só descobriu que ele foi bandido agora ou antes ele já tinha esse perfil de bandido em negociações anteriores, que o senhor que é um homem que vive há muito tempo no futebol? Ele já tinha, inclusive, o Arrascaeta, há 2 anos atrás, nós vamos levantar aqui para falar certo depois para vocês, fez a mesma coisa, veio aqui, brigou, Arrascaeta ficou 2 dias sem apresentar, tomou um dinheiro do Cruzeiro, ele vai embora, vive com esse dinheiro lá, fumando o cigarrinho dele, agora ele vai ser despejado, a informação que a gente tem por não pagar o imóvel dele. Aí agora o dinheiro acabou, ele está vendo a possibilidade de ganhar esse dinheiro aí no Flamengo e está fazendo tudo de novo. Olha, forte essa entrevista do Itaí. Importante, Pascoal, por favor, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itaí Machado, com a gente ao vivo. Itaí, muito obrigado. A gente sabe que você é telespectador aqui dos canais Fox Sports e a gente agradece a sua atenção sempre conosco e a sua manifestação aqui nesse momento. Você falou que já Gostou teve... do Campinho. Eu só não gostei do Campinho, viu? Eu adoro, inclusive, as narrações, as transmissões da Fox, mas o Campinho, a hora que eu vi Dedé e Arrascaeta lá, eu fiquei bravo. Itaí, deixa eu te explicar, Itaí, deixa eu te explicar. Foi no Bom Dia Fox. Vou te explicar, tá? O programa que eu apresento. Não era intenção deixar ninguém do Cruzeiro ofendido nem magoado. Nós fizemos um exercício, não só com o Cruzeiro, com o Flamengo. Não fiquei ofendido, não, fiquei bravo. Mas não é só com o Flamengo, com o Cruzeiro. A gente tem feito isso. A gente apresenta o Campinho como está o time e como ele pode ficar caso as negociações se confirmem. Então é isso, a gente não fez só com o Cruzeiro, com o Flamengo, a gente tem feito com todos os times, Itaí. Siga na audiência, que a gente gosta muito de audiência qualificada, e você é sempre bem-vindo aqui no Fox Sports. Fala aí, Pascoal. Só para complementar, eu agradeço mesmo a atenção do Itaí conosco. Você já disse que já teve 2 contatos com o Flamengo. E você tem uma proximidade com o atual vice-presidente do Flamengo, com o Marcos Braz, né? Você tem uma proximidade com ele, porque vocês, quando você estava no Ipatinga, ele estava no Flamengo, teve uma parceria do Flamengo com o Ipatinga, vinda dos jogadores de Ipatinga, até do Ney Franco como treinador, você tem uma história com o Marcos Braz. Essa proximidade pode levar a uma conversa e aí uma definição de um plano para a saída do Arrascaeta. Vocês podem... O Flamengo e Cruzeiro não são tão distantes como a gente está vendo agora, Itaí? Não, muito pelo contrário, até mesmo com o Bandeira, inclusive para mim, ele não ganhou títulos, mas foi o maior presidente que o futebol brasileiro teve na história até o momento, porque eu lembro com a época que os jogadores, mesmo do Ipatinga, não queriam ir para o Flamengo, porque não recebia. Foi uma dificuldade os jogadores na época do Ipatinga querer ir para o Flamengo. Então o Bandeira, no meu entendimento de desportista, ele tem que ter uma estátua dentro do Flamengo, pelo que ele recuperou o Flamengo na parte financeira. Títulos é consequência. A gente tem um bom relacionamento com o Bandeira. Eu só acho que a maneira como esse Bruno, funcionário aí do Flamengo, fez, ir no Uruguai, oferecer 3 vezes mais o salário do jogador, sem conversar com o Cruzeiro, no caso do Dedé não houve assédio. O Marcos Braz me ligou. Eu falei, Marcos, o Dedé nós não vamos negociar. Parou por aí. Esse negócio de empresário do Dedé tá aqui hoje, não teve nada. Eles são meus amigos, são os caras do bem. Eu elogiei eles ontem na coletiva. Eles vieram aqui porque trouxeram 2 jogadores para a base do Cruzeiro. Então não teve isso. Dedé é caso encerrado. O Flamengo entendeu e não mexeu. Agora o Arrascaeta querem tirar na marra. E dentro da sua pergunta eu respondi hoje pro Marcos Braz. Quero sim sentar com você, mas depois que o atleta apresentar no Cruzeiro, manda esse Bruno aí, Espino, sei lá o nome desse cara do Flamengo, o cara que trabalha de futebol, se ninguém sabe o nome dele é porque não trabalhou bem também, entendeu? Ele tem que ligar pro empresário do Arrascaeta e falar pro Arrascaeta, vamos negociar com o Cruzeiro, mas você se apresenta lá, você é atleta do Cruzeiro ainda. Aí o Cruzeiro vai sentar, vai negociar. O Cruzeiro está de coração aberto, mas não é porque não teria clima com o Arrascaeta, não. Porque como o Arrascaeta é vítima e a gente sabe que ele é um cara do bem,
E a gente sabe que isso aí resolve rápido para ele continuar no Cruzeiro. Se ele ficar, ganha aumento. Não é questão só... O aumento ele já ia ter. Não só ele, mas vários do Cruzeiro aqui tiveram esse ano aumento. Bom, mais alguma, Calheiros, pra gente fechar aqui com o Itaí? O Itaíra aqui tem fila aqui, Itaí. Tem o Quesada e tem o Eugênio, mas deixa eu só situar aqui. O CEO do Flamengo é o Bruno Spindel, que é quem cuida desses assuntos, né? É inclusive a pessoa que substituiu o Fred Luz quando deixou o clube. Cuida mal, né? Cuida mal. Aqui. Então, só off aí, por favor. Coloca 100 milhões na minha mão aqui e me manda ir pro mercado contratar pra você ver. Olha aí, 100 milhões, o cara não consegue fazer uma contratação, rapaz, ó. Sobrou aí pro Bruno Espírito. Fala aí, Quesada. Um abraço para Itaí. Itaí, deixa eu entender os números, né? Porque é importante a gente entender os números. Qual é o valor da multa rescisória do Arrascaeta com o Cruzeiro? 80 milhões de euros. 80 milhões de euros? Aí o procurador achou que era muito. Isso. Aí ele achou que era muito, o Cruzeiro deu uma carta para ele que poderia ser vendido por 30 milhões de euros, que venceu em agosto de 2018. Ele não conseguiu vender. Peraí, isso daí eu não sabia. Então, quer dizer, se até agosto alguém chegasse, oferecesse 30 milhões de euros, desde que o jogador aceitasse, poderia haver a negociação. Poderia ver. A partir daí seria o que está no contrato, 80 milhões. E eu entreguei cópia da carta para ele. Tá, e o que o Flamengo quer oferecer nesse momento está no patamar de 10 milhões de euros, ou seja, 1/3 desse valor dos 30 milhões 50%? Aí. Não, na verdade, o que o procurador trouxe em nome do Flamengo foi que teria 10 milhões de euros disponível para o Cruzeiro. Primeiro ele ofereceu 7, mais um pangaré dele lá do Uruguai. Aí depois, no final, ele passou para 10. Só que vocês têm que entender que é importante, ele é dono de uma dívida de 4,5 de euros, que são 2 clubes laranja lá do Uruguai que são dele. Esse dinheiro é dele, do Daniel Fonseca. O Cruzeiro, na verdade, ficaria com 5 milhões e pouco, menos 1,750 que teria que pagar o outro sócio do Cruzeiro. A operação sobraria para o Cruzeiro, num geral, aí, ó, que fizesse tudo, 1 milhão e pouco de euros. Então, para o Cruzeiro, não é viável esses números que foi apresentado para o Cruzeiro. Ele preocupou com ele, não preocupou com o jogador em momento algum. Nós temos testemunho que estava na reunião, quando a gente quis propor o aumento, inclusive pagar mais comissão para ele, para não ter confusão. Ele está de olho, segundo ele, a operação, ele lucraria, fora o dinheiro que ele lucraria recebendo o dinheiro que tem lá no Uruguai, que o Cruzeiro teria que pagar. Ao todo, sobraria para esse procurador 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, meu amigo, se você está sendo impedido de ganhar 12 milhões de euros, você ia inventar alguma coisa ou não? Ele, inclusive, que é do mal. Ficou claro para mim. Agora sim, a última pergunta da minha parte. Você é bem direto, porque você é bem direto também, tá aí. Digamos que o Cruzeiro entenda que a melhor solução, diante de tudo aquilo que foi criado, seria, estou colocando na hipótese aqui, seria negociar o Arrascaeta. Qual o mínimo que o Cruzeiro aceitaria para fechar esse assunto? Se ele liberar a dívida que os 2 clubes laranja dele têm para receber do Cruzeiro, que dá entre 3,5 e 4,5 com os juros na FIFA, e o Cruzeiro receber 10 milhões de euros líquidos, o Cruzeiro libera o jogador. Pagando já o parceiro que você tem aqui em Belo Horizonte. Isso, daria 14 milhões de euros. Aí eu pergunto para vocês, quem é mais jogador, o Paquetá ou o Arrascaeta? Olha aí o valor que foi vendido o Paquetá, tá de graça o Arrascaeta. O mínimo 14 milhões. O Itaí Machado, em meio a toda essa turbulência, Dedé, Arrascaeta, surgiram informações que o Cruzeiro tem pendências em várias situações. Uma delas é com o próprio Flamengo, não pagou o Mancoejo. Eu queria saber de você. O Cruzeiro hoje tem dívidas a serem sanadas no mercado, além do Flamengo e do defensor do Uruguai, que você agora há pouco disse que ainda tem pendências em relação ao próprio Arrascaeta.
O Cruzeiro hoje, é injusto quando se diz que o Cruzeiro não é um bom pagador? O Cruzeiro tem pendências no mercado, outras dívidas além dessas? Não, o Cruzeiro esse ano, a única coisa que o Cruzeiro na nossa gestão não pagou ainda foi a questão que deve, se não me engano, R$ 2.900 ainda ao Flamengo, porque o Flamengo, a gente fez uma renegociação e cobrou um juro pior do que de agiota. Aí o Cruzeiro não concorda com o juro. Então o que o Cruzeiro discutiu era a questão do juro, porque o Cruzeiro apertado, nós temos 3 bilhões para pagar o Flamengo, mas a questão é dos juros que foi com a gestão anterior. Inclusive eu liguei para o Marcos Braz antes de toda a confusão de Dedé e Arrascaeta e falei isso para ele. Falei, ô Marcos Braz, estão cobrando um juro aí abusivo do Cruzeiro, olha para nós aí que nós estamos querendo acertar. E ele falou comigo, não, tá aí, eu tenho total vontade de ajudar, de olhar, não tem esse negócio de juro e nós vamos resolver. Então o Cruzeiro hoje deve um parcelamento que foi feito pela diretoria anterior ao Criciúma, só que é pouco também, algumas parcelas de 50 mil, mas que está sendo questionado também o negócio em si, que envolve o Ezequiel e o irmão do Ezequiel, não lembro de qual aqui, que foi vendido, assinado um contrato e o jogador nem sabia, para você ter ideia. Então isso aí tem uma comissão nossa analisando o negócio, por isso não foi pago. E as dívidas da FIFA, aqui estão na FIFA, o Cruzeiro está dentro do prazo. Então se você for olhar, o Cruzeiro não tem dívida. Teve um dia lá, um bacana do Sport TV falou que o Cruzeiro é mal pagador. Entendeu? Os caras falam as coisas, se você for sentar na justiça, você ia ter que ter 10 advogados para ficar processando as pessoas. Eu acho injusto, principalmente, dar mais valor a eixo Rio-São Paulo e não procurar saber direito as coisas aqui de Minas. A dívida que o Cruzeiro tem, que eu estou te falando, atrasada e que realmente está em aberta, é o Flamengo e essa questão do Criciúma que está sendo discutido o negócio. Ô, Calheiros, vamos fazer a última aqui que eu preciso liberar o Itaí. Eugênio, então, manda a última aí, caprichada para o Itaí. Não, eu vou abrir o espaço aqui para o Eugênio Leal, que não perguntou ainda, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui engatilhada há algum tempo, mas agora em relação, só para pegar o que eu disse agora o Itair Machado, em relação a entrar na justiça, advogados e tal, você não teme também sofrer isso, porque chamou o Daniel Fonseca de bandido várias vezes ao vivo aqui agora? Eu temia se ele fosse mentira. Como ele é bandido, eu não temo. Tá ok. E fica a minha última... Maravilha, e ainda então. Sobre desmerecer, também tem a questão que ele fez em relação ao dirigente do Flamengo também. Para mim foi desmerecido de certa forma. Mas a minha última pergunta é a seguinte. Estou em contato com a produção aqui, Itair Machado, para fazer o próximo campinho de possíveis contratações do Flamengo. Tirei o Dedé. Posso manter o Arrascaeta? Pode tirar o Arrascaeta, a não ser que o Flamengo sente com a gente e negocie uma coisa justa e o jogador apresente aqui. O Cruzeiro, a gente fica totalmente orgulhoso de todo mundo estar querendo os jogadores do Cruzeiro. Nós somos ex-campeão da Copa do Brasil, único bicampeão da Copa do Brasil, fizemos uma boa campanha na Libertadores, a gente saiu pela arbitragem, vocês viram. Então, assim, o nosso trabalho aqui não é o Arrascaeta estando ou não estando no Cruzeiro que vai definir nosso futuro. Agora, eu acho que vocês, pela credibilidade e audiência que tem, devem pensar nas coisas que eu falei aí. Como que um cara, que se você ler as matérias que nós mandamos aí, que são lá do país dele, é bandido, vem aqui, afronta um clube como o Cruzeiro e ele faz o jogador do Cruzeiro colocar uma nota que é mentira. Ele tem que ter prova, vocês têm que ligar para ele e falar assim, você colocou, igual você me perguntou de processo aí. Realmente, se você ligar para o jogador, nós temos várias testemunhas, o cara é bandido. Infelizmente, isso acontece em todo meio, e no meio de futebol tem alguns. Se você olhar o que está sendo feito com o Cruzeiro, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, vocês têm que estar atentos a esses detalhes, porque não pode acontecer injustiça. Quem fez o Arrascaeta foi o Cruzeiro. Vocês estão falando Arrascaeta, mas em 2017 não se falava em Arrascaeta. Não se falava. Então, quem fez o jogador foi o Cruzeiro. E pagando ele R$500 mil por mês em 2018. Tem isso ainda. Maravilha. Por mês.
Tá, eu quero agradecer você aqui. Só para fechar, então, o Cruzeiro está aguardando o Arrascaeta, possivelmente para negociar com o Flamengo. E agradecer a sua participação aqui mais uma vez. O Itaí não gostou do campinho, mas sempre muito gentil com a gente aqui. Muito solícito. Obrigado, Itaí. Eu que agradeço, e lembrando que cada vez que ele não se apresentar, o Cruzeiro economiza no mês de janeiro, que é as multas, né? É isso aí, Calhete. Tá aí. Obrigado, Itaí. Olha, Nicolete, sensacional, sensacional. Olha, entrevista forte, de certa forma até polêmica do Itaí Machado, mas abriu o coração. Falou tudo que ele está pensando, o dirigente do Cruzeiro. Está no direito dele de defender os interesses do clube, enfim. Mas mais algum detalhe aí, Nicolete? Nicolete, eu pagaria ingresso para ver um conselho arbitral na Federação Mineira de Futebol com Itaí Machado e Alexandre Calil. Eu pagaria o ingresso que fosse para ver um conselho arbitral com esses dois no auditório. Seria sensacional, viu? Seria sensacional. Mas realmente ele é muito solícito. Ele estava acompanhando a Fox ali, estava acompanhando o programa. Aí ele viu ali e falou: quer saber? Vou lá falar com ele. É porque eu dei a informação aqui. Dá para chamar o Itaí, ele veio. E ele desceu. Eu dei a informação Exatamente. aqui. Eu recebi a informação que os representantes do Dedé estariam hoje na Toca da Raposa para se reunir com o Itaí. Ele disse aí que há um grande relacionamento e que iam falar de outros jogadores das categorias de base. Fico com a palavra, então, do Itaí Machado. Mas é muita coincidência numa semana em que